Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar dicas de como utilizar traçador químico em testes de estanqueidade. É muito comum a necessidade da realização de testes de estanqueidade para avaliar a origem de vazamentos e infiltrações. E um produto que pode ser muito útil nesses testes é o traçador químico. O objetivo desse vídeo não é fazer propaganda de nenhum tipo de produto, não é analisar ali questões químicas, mas sim mostrar como utilizar de fato aí em campo o traçador químico nas suas inspeções e nos seus testes. E você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou dar uma dica muito boa que você precisa saber para utilizar de forma adequada os traçadores químicos. Tá? E antes de darmos continuidade, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, você vai estar me ajudando muito. Em resumo, bem resumo, né, o traçador químico ele tem características fotoluminescentes. Então ele, digamos que brilha ao ser iluminado com luz UV. Ele é muito útil em testes de estanqueidade, aí seja de uma impermeabilização, de uma instalação hidrossanitária, e um ponto muito positivo é que ele não mancha revestimentos. Então você pode fazer um teste de estanqueidade de um box, de um banheiro, que já tem um revestimento, por exemplo, um revestimento de porcelanato. Você pode fazer o teste sem se preocupar em manchar esse revestimento. Eu utilizo dois tipos de traçador químico. O primeiro é o Yamalux da Yamatec. Eu utilizo esse produto já há mais ou menos 2 anos. E eu uso também o traçador químico da Color Fluor. Tá? Ele tem algumas cores. Eu vou mostrar em detalhe os dois produtos logo mais. Ambos os traçadores necessitam de uma lanterna UV, tá? Durante a sua utilização. Eu tenho essas duas lanternas, aqui essa lanterninha pequena e essa daqui de 100 LEDs. Eu particularmente indico que você utilize sempre essa lanterna ou uma superior a ela, tá? Essa daqui é mais útil quando é uma infiltração muito grande, muito evidente, que você vê de cara ela, mas quando é uma situação muito pequena, uma área muito grande, você precisa de uma lanterna melhor, tá? A lanterna, ela tem um impacto diretamente ali no resultado do teu ensaio. Então, eu recomendo pelo menos essa daqui, é uma lanterna de 100 LEDs, tá? Eu sei que existem umas superiores ainda, mas essa aqui já me atende bem legal. Mas claro, se você não tiver, utiliza essa pequena mesmo, porém eu já destaco que se o local que você está avaliando está um pouquinho longe, você não vai conseguir ter um retorno muito bom com ela não. E em resumo, para fazer ali os ensaios, você só vai precisar do traçador químico e da lanterna UV. Porém, tem um acessório que pode te ajudar muito, que é um óculos de segurança amarelo, tá? É um óculos simples que você vai encontrar em qualquer loja de material de construção, tá? E ele é muito bom porque em locais que você tem uma incidência de luz ou uma superfície muito branca, você acaba tendo um pouco de dificuldade para identificar ali o traçador químico. Então, se você estiver utilizando o óculos, você vai ter um desempenho melhor. E essa é uma dica dada pelo engenheiro Marcos Grossi em um vídeo gravado ali em conjunto com a Yamatec. Eu vou deixar o link ali do vídeo para vocês e também vou deixar o Instagram do engenheiro Marcos Grossi, que na minha opinião é uma referência aí na área de engenharia diagnóstica, perícias, inclusive ele tem até cursos aí na área de infiltrações, vazamentos, então eu recomendo que se você gosta aqui do nosso canal, certamente você vai gostar de seguir ele também, que é um profissional de excelência aí na área. E além do óculos, os fabricantes eles acabam indicando que você utilize luvas ali ao utilizar, manusear o produto. Eu imagino que seja ali questões de irritação de pele, alguma coisa do gênero. Eu não costumo utilizar esse tipo de EPI, tá? Mas eu recomendo por quê? Tá? Em algumas situações, quando você começa a manusear o produto, a tua mão ela fica realmente impregnada ali desse material. E se você está com as mãos sujas com o traçador químico e encosta numa superfície, você vai manchar essa superfície que você está encostando. Então, digamos uma situação, você foi lá, manuseou o produto, tá, iniciou o teste, e você vai avaliar se está tendo uma infiltração em um forro. Aí você chega lá e encosta nesse forro. Automaticamente você vai estar, digamos, poluindo ali a cena do crime, né? Então você acaba podendo trazer alguma informação errônea ali para a tua inspeção. Então uma dica que eu dou é essa, se você for analisar ali, tocar ali a parede, o forro que você está avaliando, tome cuidado com isso para não acabar manchando ali de traçador químico a superfície que você está avaliando. E uma dica muito importante é você se atentar à diluição do produto. Tá? Ambos os produtos que eu mostrei aqui, é recomendado que se dilua 1 ml para 1 litro de água. Isso é importante por quê? Primeiro, para você ter um desempenho adequado, então você vai garantir a fotoluminescência ali dessa mistura ali que você está fazendo, dessa solução que você está fazendo.
e também você não vai gastar produto demais, então você não acaba ali desperdiçando o produto. E agora eu vou mostrar na íntegra um vídeo de como eu faço essa diluição e mostrando ali em detalhe a diferença de um traçador para o outro. Bom pessoal, então aqui eu estou com os produtos para exemplificar como que eu faço a diluição. Então tem o Yamalux tem embalagem de 3 volumes diferentes, de 5 litros, 1 litro e meio litro. Se você usa pouco, meio litro já atende, porque a diluição tanto aqui do Yamalux como o do Color Fluor é de 1 ml por litro, então isso daqui dá para 500 ml. Se você for fazer teste, por exemplo, de estanqueidade de box, de banheiro, você vai conseguir fazer muitos testes aí com uma embalagem dessa. Porém, você vai fazer um teste de uma laje, de um terraço, de uma grande laje, você vai precisar 5 litros às vezes, ou até mais, tá? E ele tem aqui essa cor amarelo clarinho, né? Quando se dilui ele, ele fica transparente. E aqui do Color Fluor ele vem nessa embalagem de 500 ml. Essa daqui é da cor verde, eu tenho outras cores também, a rosa, a amarela e a azul. Tá? A que eu gosto de usar bastante é a amarela e a verde, porque são duas cores ali que, segundo o fabricante, também não mancham revestimentos, tá? E os outros utensílios que você vai precisar são lanterna, né? Lanterna UV. E aqui uma seringa e uma pipeta aqui graduada para fazer a coleta adequada do produto, tá? Então, ambos 1 ml por litro. E vou fazer uma diluição aqui num balde transparente aqui graduado, só para mostrar para vocês como que fica e como que é o efeito aí da fotoluminescência, tá? Eu vou virar aqui um pouquinho. Então esse balde aqui ele tem 5 litros d'água, eu vou precisar colocar 5 ml, eu vou usar o Yamalux aqui como referência. E uma dica, se você não tem ali, às vezes durante a inspeção em campo, você não tem uma seringa ali em mãos, você pode usar a própria tampa, né? A tampa ela tem 5 ml mais ou menos, essa tampinha azul. Então eu vou pegar aqui 5 ml do Yamalux, e vou colocar aqui no balde. Eu vou desligar a luz aqui e colocar a luz UV. Então olha só, pessoal, o efeito aqui no balde já é visível, né? Tá? E dando a dica aqui, né, que o engenheiro Marcos Grossi deu aqui de usar o óculos, eu vou tentar colocar o óculos próximo à lente aqui para ver se vocês conseguem notar alguma diferença aí, tá? Sem óculos, com óculos, tá? Nessa superfície não faz muita diferença, mas se você for avaliar um forro de drywall, por exemplo, você vai notar muita diferença, tá? E eu particularmente não gosto muito da seringa, tá? Eu prefiro utilizar essa pipeta porque em algumas situações, quando o frasco já foi utilizado ali, ele está no finalzinho, com a seringa é muito difícil você coletar o produto. E esse daqui você consegue ir praticamente até o final ali da embalagem. Então a pipeta ela é bem melhor. E eu vou mostrar agora um desses outros traçadores aqui da Color Fluor. Eu vou pegar aqui o verde aqui para mostrar para vocês. Eu não tenho um balde graduado, mais um balde graduado, então eu vou utilizar aqui um copo com água mesmo. E aqui uma vasilha com água. Eu vou pegar aqui o verde e o amarelo, vamos testar os dois aí. Eu vou pegar aqui uma gotinha aqui só. Então ele tem uma cor bem forte, bem viva. Tá? Vou mexer aqui um pouco. Ó, ele fica um verde limão. Vou até limpar aqui a pipeta. Para pegar o amarelo também aqui, para mostrar para vocês. Vou colocar aqui algumas gotas. Olha, fica um amarelo bem forte aqui também, né? E aqui eu vou colocar a luz UV para vocês verem. Apagar a luz.
Olha lá. A luz está um pouco forte aqui. Vou pegar o... Então ele brilha bastante também, tá? A diferença dos dois visualmente, né? Do Color Fluor com o da Yamatec, é que sem a lanterna UV você consegue ver as cores desse daqui. Lá do Yamatec não, né? Do Yamalux não. Porém, ali em questões de fotoluminescência, né? Em um ambiente escuro com luz UV, os dois têm um desempenho bem bacana aí, tá? E é isso, eu vou mostrar só para vocês também aqui como que fica aqui o rosa. Vou misturar aqui no balde mesmo com o Yamalux, só para exemplificar mesmo. Então ele tem também uma cor bem viva, né? Então você consegue ver aqui, ó. Eu até diluí menos, eu coloquei 2 ml aqui em 5 litros d'água. Já consegue ver a cor dele e quanto a luminescência dele. Claro que aqui já tem o Yamalux, então a gente não consegue ver a diferença dos dois. Mas enfim, esses são os produtos que a gente utiliza. Eu gosto muito dos dois, eu gosto muito de usar o Yamalux e o Color Fluor verde e o amarelo, são os que eu uso bastante, tá? Então é isso aí, pessoal. E é muito importante destacar que o traçador químico ajuda ali na identificação, às vezes, pequenas infiltrações, mas não necessariamente você precisa utilizá-los em um teste de estanqueidade. Você pode utilizar simplesmente água, ou água com corante, com esses pigmentos de tinta, eu utilizo bastante, tá? Mas quando é algum local que corre o risco de manchar, ou algum local que é difícil acesso, que você está num local escuro, então o traçador químico acaba te ajudando bastante. E outro exemplo de aplicação que é muito interessante também, né, o porquê utilizar, eu às vezes recebo perguntas, mas por que você usa, por que você gasta ali com traçador químico, sendo que muitas vezes você pode utilizar só água, ou água, como eu disse, um corante de tinta, que acaba sendo mais barato, né? Mas um exemplo que eu trago, que eu fiz já algumas vezes, tá? Imagine 2 banheiros, tá? Onde tem uma parede única de divisa, e você precisa testar a estanqueidade dos 2 blocos do banheiro, tá? Você pode fazer primeiro um, espera ali o tempo e depois faz outro, tá? Mas tendo esses traçadores químicos, e até usando esses com colorações diferentes, você pode testar os dois de forma simultânea. Digamos, você coloca um corante, um traçador químico amarelo em um box e o verde em outro box. Tá? Então você consegue de forma simultânea avaliar a estanqueidade e se um ali é causador, por exemplo, de uma infiltração que você está avaliando. E agora eu vou mostrar algumas imagens de alguns testes que nós fizemos utilizando traçador químico. Nesse primeiro exemplo, nós utilizamos o traçador químico de cor verde para avaliar a estanqueidade de uma laje descoberta. Então havia uma suspeita ali se a infiltração era decorrente de uma piscina ou de uma laje que ficava logo ao lado, né, que infiltrava para o pavimento de baixo, que era um pavimento garagem. Então nós fizemos o lançamento de água com corante só na laje descoberta e foi possível ali determinar ali quais eram os pontos de infiltração. Então nós conseguimos ter de forma assertiva da onde estava vindo essa infiltração. E esse outro exemplo, nós utilizamos o traçador químico para avaliar a estanqueidade de uma rede de esgoto. Tá? Então era uma obra que estava para ser entregue e eles precisavam de um teste de estanqueidade da rede de esgoto antes de entregar essa obra. Tá? E nesse caso nós optamos por utilizar o traçador químico porque o local de inspeção, nós tínhamos poucas janelas de inspeção em um forro para avaliar um sistema de esgoto relativamente grande. Então, se a gente utilizasse só água ou água com corante qualquer, com uma lanterna ali, às vezes você não conseguiria ver. Tá? Então, devido a essa fotoluminescência aí do traçador químico, em um local escuro, que é dentro de um forro, você consegue determinar ali uma infiltração muitas vezes pequena, você consegue ali vê-la de uma forma mais clara. E agora eu vou mostrar um vídeo rápido, onde eu utilizo o Yamalux para fazer um teste de estanqueidade bem rápido ali de um box de um banheiro que apresentava infiltração para o andar de baixo.
Pessoal, e agora a dica mais importante desse vídeo, tá? É muito, mas muito, muito importante mesmo que antes de você realizar o teste de estanqueidade, você avalie o local onde supostamente vai ocorrer a infiltração, tá? Você avalie esse local com a lanterna UV, tá? Porque muitas vezes você pode ser enganado por materiais que têm uma fotoluminescência, tá? Então, se você iluminar com lanterna UV um material branco ou material com fósforo, tá? Ele vai emitir uma luminosidade muito grande. Então, às vezes, massa corrida, canos de PVC branco, placas de drywall, elas podem emitir ali uma fotoluminescência que você pode imaginar que ali tem, ali, chegou a infiltrar ali o traçador químico, quando na realidade não. E também a gente tem que destacar as eflorescências, tá? Muitas eflorescências, quando se ilumina com a lanterna UV, ela tem a mesma característica do traçador químico, tá? Então você pode muitas vezes se confundir. Então sempre, 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 antes de fazer o teste de estanqueidade, você olha o local lá com a lanterna UV, registra como tá, para depois fazer o teste de estanqueidade, tá? Muitos casos que o teste de estanqueidade acusa um fluxo de água muito grande, é tranquilo, você consegue ver a gotinha pingar, mas quando é uma infiltração pequena, é muito importante que você se atente a isso para não cometer um erro no teu diagnóstico. E eu vou mostrar para vocês um vídeo agora de uma inspeção que eu fiz, em que nós iríamos fazer aí o teste de estanqueidade de uma laje de cobertura, porém antes eu fui no andar de baixo, olhei com a lanterna UV e vocês vão ver que a mancha ali registrada com a lanterna UV, ela é muito, mas muito semelhante com manchas aí de infiltração causadas por traçador químico, tá? Então essa é a dica que você precisa se atentar aí nas suas inspeções. Então olha só, pessoal, aqui tem uma infiltração, né? E a dica mais importante quando você usa um traçador químico é usar a luz UV antes de jogar o traçador químico, antes de fazer o teste de estanqueidade. Porque olha só, a gente não jogou nenhum traçador químico aqui, nada. E eu vou apagar a luz e usar a lanterna UV, só um minuto aí. Eu tô aqui com a lanterna UV. Vocês conseguem ver que ele dá uma brilhada já, né? Eu vou tentar colocar a lente do óculos junto com o celular, que daí vocês vão ver a diferença da imagem. Vocês estão vendo ali? Olha só, parece até que tem o traçador químico, né? Mas não tem, pessoal, a gente não fez o teste de estanqueidade. Então você tem que fazer primeiro essa visualização inicial, para depois fazer o teste e não ser enganado aí, imaginando que isso daqui seria infiltração do teste, né? Então essa é a dica aí, pessoal. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente gosto muito de traçador químico, utilizo já há algum tempo aí nas minhas inspeções. E se você tem alguma dúvida ou algum comentário que se possa contribuir aí com o assunto que a gente está abordando nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá legal? E te aguardo no próximo vídeo.